substantivos, a flexão dos substantivos. Uma aula com conteúdo para sexto ano do ensino fundamental 1. Vamos acompanhar pelos slides. Meu nome está aqui embaixo. Flexão dos substantivos. Bom, os substantivos se flexionam em gênero, número e grau. O que é flexionar-se? É variar. É só você comparar com flexão quando você vai fazer educação física, vai a uma academia de ginástica, você não faz flexões, nas flexões você se dobra, não é? Se torce, se dobra, seu corpo se dobra. Flexionar-se é isso, é dobrar-se, no caso dos substantivos, variar. Variar de que forma? Em gênero, número e grau. Gênero se refere a masculino e feminino. É só você lembrar das questões de gênero, das quais se fala muito hoje em dia, né? Gênero, então, é masculino e feminino. Nesse slide, vocês estão vendo o símbolo do feminino, que está em cor de rosa, e o símbolo do masculino, que está em azul, né? Meninas vestem rosa e meninos vestem azul, como dizem por aí. É a história, a ideia clássica, né? Mas esse símbolo do feminino remete à mitologia grega, a Vênus. Vênus era a deusa do amor e da beleza. E aí, como era a deusa da beleza, imagina a Vênus olhando-se no espelho. Então, ele imita o espelho de Vênus. Esse símbolo remete ao espelho de Vênus. E o símbolo azul, que é o símbolo do masculino, é o símbolo do deus Marte, também remontando à mitologia grega. Em grego era o deus Ares, e em latim o deus Marte, que era o deus da guerra. Então, esse símbolo é o quê? Representa um escudo com uma espada. Então, é o símbolo do masculino, da guerra, né? O feminino vem da Afrodite, deusa grega Afrodite, que para os romanos era a Vênus, tá? Então, feminino e masculino. Depois, os substantivos, eles se flexionam, variam em número. Número, é só você lembrar da matemática. Número é 1, 2, 3, 4. Então, o que é número dentro da língua e da língua portuguesa? É singular e plural. Aí, eu representei um livro e vários livros. Um livro singular, vários livros o plural. E os substantivos também variam em grau. O grau é assim, em que grau? É do menor para o maior. A gente não fala assim, que grau está do menor para o maior, do maior para o menor. Grau diminutivo, grau normal, que é essa casinha representada aí, quer dizer, o grau normal está representado por uma casinha, uma casa normal, e o grau aumentativo por uma casa maior. Então, diminutivo, normal e aumentativo, tá? Essas são as três flexões do substantivo, ou seja, as três variações do substantivo: gênero, número e grau. Próximo slide. Então, agora a gente vai especificar um pouquinho mais, ou exemplificar. Substantivos, gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino. Dentro do gênero, nós temos duas classificações. Tem os substantivos que chamamos de biformes, que são, por exemplo, o ator e a atriz. O que é biforme? Que tem duas formas, ou seja, aqui o masculino, a forma do masculino é diferente da forma do feminino, como o exemplo que eu coloquei. O ator, a atriz, podia ser o professor, a professora, o pai, a mãe, são formas diferentes. E os substantivos uniformes. Uniformes, você lembra de uniforme que você usa na escola, por exemplo? O que é uniforme? Que tem uma única forma. Uniforme não é assim, todo mundo vestido igual, todo mundo com o mesmo tipo de camiseta, com o mesmo símbolo? Uniforme. Substantivos uniformes são aqueles que não variam. O masculino e feminino são a mesma coisa. A cobra, o peixe, o paciente, a paciente, o estudante, a estudante. Por exemplo, cobra, eu não falo... Eu vejo uma cobra e digo, olha, o cobra, a cobra. Não, eu digo a cobra, independentemente de ela ser um cobra macho ou cobra fêmea. Peixe, a mesma coisa. Ah, é a peixinha. Não, a gente até pode falar isso carinhosamente ou de brincadeira, mas não é o correto da flexão da língua portuguesa, da norma culta da língua portuguesa. Então, repetindo, biforme tem duas formas, uniforme uma forma única para o masculino e para o feminino, tá? Número singular, povo, ave, o povo, a ave, e o plural, os povos, as aves. Lembrando que, apesar de povo ser uma palavra
singular, está no singular, combina com o singular, por exemplo, o povo votou nesse presidente, o povo protestou, o povo bateu panela. Povo, embora seja e combine com o feminino e os verbos sejam conjugados no feminino, não, no singular, tô doida eu, no singular, o que acontece? Ele indica uma quantidade de pessoas, né? Então é uma coletividade. Mas existem os plurais, os povos, por exemplo, existe o plural, os povos do norte, da África, os povos europeus, tá? Finalmente, grau, que a gente tem o grau normal, o grau diminutivo e o grau aumentativo. Daí eu quis representar com as letras grandes. O grau aumentativo, normal, normalzinho, e o diminutivo pequenininho. Então, casa normal, casinha é o diminutivo, e casão ou casarão, o aumentativo. Próximo slide. Casarão. Aí representando, vocês estão vendo? Esse casarão é o mesmo casarão da Avenida Paulista. Ele fica lá na Avenida Paulista, perto do número 800 e pouco, acho. 800, 700, uma coisa assim. Casarão é o aumentativo de casa, mas... Dá umas com chiclete grudou aqui no dente. Mas casarão também tem o sentido de casa chique, casa tipo mansão. Olha só o que o dicionário diz. Casarão, substantivo masculino, casa grande. Figurado, sentido, figuradamente, casa rica, opulenta. Opulenta é que nem mansão, que tem dinheiro, que tem riquezas, né? Por quê? Em princípio, casarão era o aumentativo de casa. Mas as palavras, elas vão adquirindo sentidos diferentes com o seu uso. E é óbvio, né? É meio óbvio. Uma pessoa que tem posses materiais suficientes para ter uma casa grande, um casarão, ela tem mais dinheiro do que alguém que não tem, né? Que tem uma casinha pequena. E automaticamente, então, casarão fica como um sinônimo. E essa pessoa que tem mais posses materiais tem uma casa grande e uma casa mais bem equipada, uma casa mais bonita, uma casa mais bem acabada, né? Daí que casarão acabou virando sinônimo de uma casa rica, né? Então, quando você fala casarão, é como dizer mansão. E eram os casarões lá da década de 30, né? Esses casarões eram dos donos, dos barões do café. Passando, se você for à Avenida Paulista, você vai encontrar essa casa. De vez em quando acontecem feiras de adoção de animais. Nossa, eu não me lembro o número, mas se você procura lá perto do Conjunto Nacional, perto do Trianon, tá? Por ali, entre o Conjunto Nacional e o Trianon. Vá lá, visite o casarão. Eu acho que ele vai virar museu. Casebre. Casebre. Qual a definição do dicionário? Casebre, casa pequena e humilde, sem conforto, velha ou em ruínas. Pequena habitação rústica, choupana, tugúrio, cabana. Tugúrio, assim, é uma palavra que em alguns países daqui da América, como por exemplo o Uruguai, significa meio que favela. É um lugar, uma habitação pobre. Estão vendo? Mas casebre é o diminutivo também de casa, casinha, casebre. Mas significa também, você tem um sentido figurado de pobreza, né? Então, não se refere só ao tamanho da casa em si, assim como casarão, mas sim aos outros elementos, né, que estão condicionados a esse tamanho. Então, aqui outro casebre. Aí, outra vez, um exemplo de casa grande, casão, né? Casa grande, casa de grande valor. Aí, fazendo os slides, eu me lembrei daquele ex-jogador de futebol, que agora é comentarista de um canal de televisão, comentarista de esporte de futebol, que é o Casagrande. É o sobrenome dele, não sei o que Casagrande, o nome eu não me lembro agora, porque eu de futebol não entendo nada. Casagrande. E os comentaristas, os jornalistas que fazem o programa junto com ele, costumam chamá-lo de Casão. É o apelido dele. Casagrande é o sobrenome e Casão. Então, eu achei interessante para colocar aqui como uma palavra tem um sentido, mas ela acaba adquirindo outro sentido. E no caso aqui a gente está trabalhando os diminutivos e os aumentativos, que têm sentidos figurados. Figurados, assim, que não são o sentido direto e reto da palavra, são sentidos que têm uma interpretação além do que você está propriamente vendo.
próximo slide. Diminutivo, né? Até agora a gente estava falando aí do diminutivo de casa, casinha. Vamos ver mais uns diminutivos aqui. O menino maluquinho, Esposa de Mentirinha, que é um filme. Eu fui procurar lá uns exemplos, achei esse filme aí, o post desse filme. Um programa do Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella é um filósofo brasileiro que está muito aí na mídia, né? Ele fala umas coisas interessantes, mas nada assim que não é o descobrimento do Brasil, não. Dar um jeitinho, que a gente fala que o brasileiro sempre dá um jeitinho. O menino maluquinho, Esposa de Mentirinha, e esse biscoitinho. Vocês vão me perguntar, mas quem está fazendo esse biscoito aí? Esse biscoito é para vocês tomarem agora no café da tarde, ou no lanche da manhã, no recreio. Esse biscoito chama-se Mentirinha, é o nome do biscoito, ele é conhecido popularmente como Mentirinha. Você pode procurar lá no Google uma receita de mentirinha. Por que é mentirinha? Porque ele se desfaz, né? É um biscoito bem, assim, leve, aí você põe na boca, tchum, ele se desfaz. Por que chama mentirinha, então? Porque as mentiras se desfazem, né? Mentira, como dizem, tem perna curta. Elas se esfarelam. Bom, o que eu quero falar com esses exemplos? Vou explicar com esses exemplos. Quando você diz menino maluquinho, não quer dizer propriamente que ele é maluquinho, pequeno maluco. Mas, assim, maluquinho pode ser uma maneira afetiva de falar do menino, doidinho, e de dizer, na verdade, que ele não é louco, ele é só meio peralta, né? Então, a palavra maluquinho, se eu dissesse maluco, talvez significasse louco mesmo. Mas como eu ponho no diminutivo, eu já estou imprimindo um sentimento de carinho, né? Ou então atenuando essa característica de maluco. Eu quero dizer assim, que ele não é que ele é maluco, é meio doidinho, faz umas coisas assim, meio estranhas, meio fora da casinha. Ó, estão vendo? Todas essas expressões, o diminutivo ele tem um forte componente afetivo, para você diminuir a importância de alguma coisa. Outra expressão, esposa de mentirinha. Mentirinha é uma mentira pequena? Tá, mentira, mentirinha. Mentira pequena. Mas quando você diz esposa de mentirinha, quando você finge que é esposa de alguém, né? Eu não vi esse filme, não sei do que se trata. Mas imagina assim, isso não é uma mentira pequena, né? É uma coisa bem séria. Mas mentirinha é para atenuar. Pra dizer, não é assim uma coisa séria. Dar um jeitinho, que a gente diz, né? Que o brasileiro costuma dar um jeitinho. Quebrar um galho, dar um jeitinho. Que nós somos conhecidos pelo povo que dá um jeitinho. Também para atenuar um pouco, assim, jeito. Eu disse, eu vou dar meu jeito nas coisas. Vou arrumar uma maneira de sair da minha encrenca, vou dar meu jeito. Não é a mesma coisa que dar um jeitinho. Um jeitinho, assim, parece uma coisa meio clandestina, não é? Então, de novo, o que eu estou dizendo para vocês? Que o diminutivo, ele não quer dizer só que a coisa é pequenininha, mas ele imprime um sentido conotativo, um sentido a mais, que você vai tirar, interpretar a partir dos contextos nos quais estão sendo usados esses diminutivos. Vamos para o próximo slide. Jeitinho brasileiro. Aí eu achei lá na internet não sei se isso é um meme, se é uma história, acho que é um meme, né? Não sei. Jeitinho brasileiro. Alô, Maria, abre a porta da garagem que eu tô chegando. O cara tá falando no telefone, provavelmente com a esposa. Tudo bem, mas desliga logo que desde ontem dirigir usando o celular com fone e viva voz está proibido. Aí ele responde, fica tranquila que eu estou falando de orelhão. Ou seja, uma piadinha besta, né? Mas achei interessante porque tá falando do jeitinho brasileiro, né? Tá proibido falar no celular dirigindo, né? E falar ao celular ao mesmo tempo. Com viva voz também não pode, porque você se distrai do mesmo jeito, né? E aí ele deu o jeitinho. O que foi o jeitinho? Ele instalou um orelhão no carro dele. E aí a gente tem um aumentativo de orelha, orelhão. Agora, o que é orelhão? É uma orelha grande? É a minha orelha? Não. Orelhão é um telefone público, né? Que ficou conhecido popularmente como a palavra orelhão. Ele tem um formato mesmo de orelha, porque o que é a orelha? Ou para que serve a orelha? Já pensaram para que serve a orelha? Deus, quando inventou a gente, colocou orelhas, ele provavelmente pensou que lá no nosso futuro, como Deus sabe de tudo, né? Lá no futuro, ele adivinhou que a gente ia precisar de óculos. Então, onde que a gente ia pendurar o óculos? Só no nariz não ia dar certo, ia cair. Precisaria das orelhas para segurar os óculos, né? Tá aí a utilidade da orelha. Mas tá, e o que tem a ver orelha, orelhão com telefone público?
a orelha, qual é o aparelho que escuta realmente, que ouve, é o ouvido, é interno. Mas a orelha, ela serve como uma espécie de concha. Pode ver que os animais, os cachorros, os gatos, né? Eles movem a orelha assim na direção de onde vem o som para captar. Então é como se fosse assim um receptáculo. Se você até a gente faz assim, né? Para ouvir melhor, ou faz assim. Então o orelhão também é para guardar. Por que que esse telefone público tiveram a ideia de colocar um formato de orelhão, né? Para segurar assim o som, para proteger um pouco até as pessoas da chuva, né? Interessante. E ao mesmo tempo é aumentativo, né? Jeitinho, orelhão. Legal, né? Eu achei o máximo isso aqui. Vamos para o último slide. E esse aqui, que eu achei mais divertido, que a gente pode ficar horas discutindo e imaginando. Vamos ver. Macho que é macho nunca fala no diminutivo. Porque a gente tem aquele preconceito que diminutivo é coisinha, nem nini. Aí o cara chega lá para comprar um sorvete e o vendedor pergunta: no copo ou na casca? Casca. Olha, uma Joana. Quero que tatue um golfo igual esse aqui em mim. Um golfo. Olha só, todas as palavras que ele utilizou, ele evitou usar o diminutivo, porque macho que é macho nunca fala no diminutivo, né? Coisa de mulherzinha, mulherzinha, tá vendo? A mulherzinha não é uma mulher pequena, porque senão mulherzinha seria eu. Mulherzinha tem um sentido despectivo assim que tá desprezando, né? Aí o cara fala, no copo ou na casca? Casca não é casquinha, é diferente. Mesmo que você pegue um sorvete grandão, você não fala na casca ou na cascona, é na casquinha. Por quê? Quando você fala, quero sorvete na casquinha, você já sabe do que se trata. É aquele copo de biju, né? Casca é a casca de banana, a casca da maçã. Percebem que o diminutivo, ele não é só ser algo maior ou menor, mas sim tem uma outra ideia, uma conotação. Olha, uma Joana. Joana, imagina, Joana é o nome de uma pessoa. Esse bichinho que aparece aí se chama Joaninha. Vocês pesquisem o porquê, tá? Fica como tarefa para vocês. Por que que não é Marianinha, Joaquininha, que mais? Marilenizinha, sei lá. Por que que é Joaninha? Pesquisem. Em espanhol ela tem outro nome. E o último, quero que tatue um golfo igual este aqui em mim. Golfo, imagina, golfo é outra coisa. Golfo é um elemento que a gente aprende em geografia. Vai pesquisar o que é golfo. Pesquisem o que é golfo. Porque a tatuagem que ele quer, desse desenho aí que ele está mostrando, é um golfinho. E olha só que interessante, porque o golfinho é um animal imenso, muito maior que nós todos aqui juntos. Um golfinho é grande. Bom, não sei se tão grande assim, mas muito maior que eu, um golfinho, né? Mas chama-se golfinho. Por quê? Golfo é outra coisa. Procurem o que é golfo. Perguntem aos seus professores de geografia, Golfo do México, etc, etc, etc. Tá? Então, resumindo, já falei que o substantivo ele se flexiona em gênero, número e grau, e o grau é uma das partes mais interessantes da flexão dos substantivos. Por quê? Porque o grau ele não só mostra ou quer comunicar que uma coisa é grande, é pequena ou é normal. Existem os sentidos ocultos. E esses sentidos ocultos vão depender dos usos, dos contextos em que os falantes utilizam esses sentidos, tá bom? Era isso, eu espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios do livro. Acabou. Isto é tudo por hoje. E até a próxima gravação. Até o próximo vídeo. Qualquer problema, perguntem. Ou calem-se para sempre. Não, para sempre não precisa, mas até o próximo vídeo, tá? Até!